Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, tenho certeza absoluta que você já sabe que esse canal tem muitos vídeos à sua disposição, tem cursos, tem muita coisa boa, muita informação. E hoje eu vou falar a respeito de profecias. Você tem o seu caderninho de profecias? Eu tenho meu caderno de profecias, certo? Eu quero dizer para você que se eu quisesse hoje, é claro que eu não vou fazer um vídeo tão longo assim, eu poderia falar aqui de mais de 500 profecias bíblicas a respeito de Jesus, também da sua vinda, que já se cumpriram. Mas, para dar uma pequena demonstração o quanto a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, quanto realmente a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou trazer aqui algumas profecias a respeito do nascimento até a morte de Jesus. Não vou trazer todas, é claro, tem muitas, são muitas que a gente percebe se cumprindo na própria Bíblia. Então isso é muito importante e eu acredito que você já conhece muito bem esse canal. Ele fala sobre esses assuntos que eu vou passar para você agora nessa tela aqui. Preste bem atenção. Temos aí curso de alfabetização em hebraico, né? Totalmente gratuito, certo? Temos curso de liderança cristã, que está sendo administrado numa igreja aqui, próxima, e Bíblia e astronomia, tudo isso são coisas que nós transmitimos. Apocalipse, mitos e verdades. Apocalipse, mitos e verdades. Apologética cristã, é algo que batemos bastante nessa tecla, defendendo a fé cristã, certo? Então, defesa da fé cristã, isso eu faço o tempo todo no canal. Estudos bíblicos, são muitas coisas. Só é você querer acessar teologia e ciência e fé. Então, muito interessante. Pensamentos em poesia, eu gosto de fazer versos também. E economia brasileira e assim por diante, certo? São as coisas que nós falamos no canal. Mas hoje eu vou falar sobre esse assunto aqui, ó. Mais de 500 profecias cumpridas. É claro que eu poderia trazer até quase 600 já cumpridas, né? Mas eu não posso fazer isso. Um vídeo não vai caber tudo isso que eu vou falar. Então eu vou trazer o meu caderninho. Não sei se você tem costume de fazer o seu caderno de anotações. Eu tenho o costume de ler um texto da Bíblia no Velho Testamento e ver o cumprimento desse texto no Novo Testamento e assim fazer esse jogo. Uma outra coisa que eu quero avisar você neste vídeo é que eu não vou ler o texto para você, eu só vou dar o endereço do texto, ou seja, capítulo e versículo no Velho Testamento, capítulo e versículos no Novo Testamento, mostrando que tal profecia foi proferida no Velho Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Isso eu chamo meu caderno de profecia, que são muitas profecias, mas eu vou trazer apenas algumas hoje, tá bom? Então vamos em frente. Eu vou começar aqui, no meu caderno de profecias, por Deuteronômio, versículos 18, 15 a 18, certo? E foi totalmente cumprido, e foi cumprida essa profecia em Atos, capítulo 3, versos 22. Eu quero também dizer a você que eu não vou ler o texto para você, mas você pode pegar o vídeo, pausar e ler o texto completamente para você ver o cumprimento dessas profecias. Profecias que foram proferidas no Velho Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Aqui, por enquanto, eu estou falando só dentro da Bíblia. O que foi que aconteceu? Se eu quisesse falar aqui, trazendo a história da humanidade, trazendo as guerras, as coisas, eu teria gigantesco número de profecias bíblicas que já se cumpriram, tá bom? E se cumpriram na sua íntegra. Então vamos em frente para a gente não perder tempo.
e você vai apenas lendo, né, os textos, eu vou apenas citar o endereço do texto. Isaías 7, versículo 14, cumpriu-se em Mateus, capítulo 1, certo? Versos 22 e 23. Pode pegar a sua Bíblia e conferir que está tudo certinho. Esse é o meu caderno de profecias. Profecia de em Isaías 8, versículo 14, cumpriu-se em Marcos 12, verso 10. Pode conferir, certo? Fazendo assim para andar mais rápido. Profecia, Isaías 9, proferida em Isaías 9, né? O verso 1, cumpriu-se em Mateus capítulo 4, certo? Versos 13 e 14 e 15. É só você conferir. Como já disse, pausa o vídeo, vai conferindo para você ver que está tudo corretamente bem concatenado, tá bom? Vamos em frente. Aí temos aqui agora profecia de Isaías 42, certo? Versos 1 e 2. Cumprida totalmente, pode conferir na sua Bíblia, em Mateus 13, 17, 18 a 19. Faça isso, tem em casa o seu caderno de profecias, seu caderno de cumprimento das profecias. Profecia proferida em Isaías, certo? Capítulo em Isaías, nos versículos 4. Desculpa aí que eu não coloquei aqui o Desculpa, coloquei sim. Isaías, capítulo. É porque a letra para mim está pequena, eu estou na Bíblia eletrônica. Isaías, capítulo 53, versos 4 a 5, cumpriu-se aí em Mateus, certo? 14, né? Versículo 8 e 14, 15, 16, 17, lê aí na sua casa e você com certeza vai conferir e ver que está tudo certinho, caderno de profecia, certo? Quando eu joguei aqui caderno de profecia no vídeo aqui, na apresentação, aí a letra às vezes ficou um pouco pequena e eu tive dificuldade aí de ler alguns textos, tá bom? Então, estou dando apenas os endereços do texto, você vai atrás e você, claro, vai encontrar tudo certinho lá para você, tá bom? Então, profecias de Isaías 53, versos 1 a 4 e também 5, cumpriu-se você pode ler, né, João capítulo 12, versos 37 e 38, você vai ver que essa profecia se cumpriu literalmente e está aí para você conferir os cumprimentos, né, da profecias, cumprimentos da palavra de Deus. Profecia de Jeremias 11, aliás, 31, Jeremias 31, versos 15, foi cumprida totalmente em Mateus capítulo 2, versos 17 a 18. Está aí tudo meu caderno aí para você, vai conferindo e veja que realmente a palavra de Deus é a verdade. Profecia de Oséias 11, verso 1, totalmente cumprida em Mateus capítulo 2, versos 14 a 15. Profecia de Miqueias 5, 2, cumprida totalmente em Mateus 2, 5, 6. Mateus 2, versículos 5 a 6. Então, observe você que a palavra de Deus ela é estritamente a verdade. Ela é, sim, a verdade. Vamos aqui agora. Mais uma profecia cumprida, né? Profecia de Zacarias 9, verso 9, cumprida totalmente em Mateus
21, versículos 4, 5 e 6. É claro que você pode estender a leitura, né, em todo o texto para ver o contexto, mas você vai perceber que todos esses textos que eu aí coloquei estão contextualizados, certo? Então, vamos aqui em frente. Agora, profecia de Zacarias 11, versos 12 e 13, cumprida totalmente em Mateus capítulo 27, versos 8 a 9. Então, veja como é interessante, né, o cumprimento das profecias. Você pretender ler o texto, você para o vídeo e lê, né, em cada uma das páginas. Profecia do salmista, né? O salmista, no Salmo 16, verso 10, ele profetizou e se cumpriu totalmente em Atos, capítulo 2, versos 25, 27 e também 31. Eu coloquei aí somente os textos que são relativos à profecia. Profecia de Salmo 41, verso 9, cumprida totalmente em João 13, verso 18, certo? Então, eu acho muito difícil que você, estudando dessa forma a Bíblia, você não perceba que ela é realmente a palavra de Deus. Bem, como eu demonstrei a você aí, o canal A Voz da Bíblia Sagrada tem muita coisa boa e hoje eu trouxe o cumprimento de algumas profecias que a própria Bíblia traz essa profecia no Velho Testamento e no Novo Testamento ela se cumpriu integralmente. Por que eu fiz isso? Justamente porque há pessoas, principalmente os ateus, que querem perturbar, né, os crentes, algumas pessoas que são tanto quanto intelectuais e querem perturbar cristãos, querendo dizer que a Bíblia não é verdadeira, não é a palavra de Deus, mas eu quero, neste vídeo, reafirmar o que sempre tenho dito, que a Bíblia é, sim, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e ela é inerrante. Então, eu coloquei aí apenas profecias do Velho Testamento que foram cumpridas no Novo Testamento. E vale dizer que os escritores bíblicos não viveram na mesma época uns dos outros. Os do Novo Testamento, o que ocorreu no Novo Testamento e que foi escrito, foi escrito por pessoas que não viveu aquele tempo lá dos profetas. Mas eles puderam confirmar, os escritores do Novo Testamento, que foram inspirados a escrever o Novo Testamento, e as profecias bíblicas estavam se cumprindo ali na vida de Jesus, certo? Então não é diferente quando a gente vai ver a história, quando a gente vai analisar as guerras, quando a gente vai analisar outras coisas, tudo tem se cumprido à íntegra, certo? Então só resta agora nós esperarmos a vinda de Jesus, porque ele prometeu que vem em Mateus 24, tem muitos textos a respeito desse assunto, e com certeza ele virá. Então, você já sabe que esse é o canal que tem muita informação para você, canal A Voz da Bíblia Sagrada. Se não é inscrito, inscreva-se. Se gostou do vídeo, por favor, dê o seu gostei, coloca ali o dedo, né? O dedo assim para cima, é você dizendo que gostou, certo? Clica lá, porque isso ajuda muito o canal. Deus abençoe. Até a próxima.